Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quarta-feira, como sempre com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. E olha, esse vídeo aí é para falar para vocês de uma parceiraça nova aqui no canal, que é a GoCase. A GoCase, ela é uma marca incrível e a GoCase não trabalha apenas com capinhas de celulares, eles têm uma vasta variedade de produtos e acessórios e tem uma linha exclusiva do Vascão, como por exemplo, garrafa térmicas, mochila, carregador portátil, como esse incrível que eu tenho aqui, personalizado com o meu nome. Então eles têm uma vasta coleção aí de artigos exclusivos do Vasco. E o mais bacana da GoCase é que, utilizando o nosso cupom promocional que está passando para vocês aí na tela, vocês ganham frete grátis e desconto adicional no seu carrinho. Comprando 2 capinhas, você leva 4. São produtos oficiais e licenciados, você ainda ajuda o Vascão. E para a galera que me acompanha aqui no canal e torce para outros clubes, você tem coleção do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo, Palmeiras, São Paulo, vários clubes brasileiros. Coleção também, por exemplo, de super-heróis aí, tanto da Marvel como da Disney. Então dá uma olhadinha lá na GoCase. Acabei de comprar inclusive um cabo para mim de celular, que o meu do carro tinha quebrado. Então fique à vontade para poder comprar os produtos da GoCase. Eu sou meio suspeito para falar que eu uso capinhas de celular da GoCase há mais de 3 anos. E a galera aí que de repente acha que é só iPhone, não. A variedade deles tem mais de 200 modelos de aparelho, Samsung, Xiaomi, iPhone, Motorola e por aí vai. GoCase, parceira do canal Futebolaço. O nosso QR Code está passando na tela, utilizando o cupom promocional GOVASCO, que é GO Vasco do lado, vocês aí ganham esse cupom adicional aí no seu carrinho e também frete grátis. Bom, dito isso, galera, vamos aqui trazer mais uns trechos da coletiva do diretor executivo Paulo Brax para a gente discutir algumas situações com vocês. Primeiro, vou deixar só a pergunta e na volta eu faço aqui as considerações que eu acho importantes. Primeiro, o Paulo Brax vai explicar como funciona esse processo de contratação no Vasco. Confere aí. Primeiro ponto é a gente identificar a necessidade de posição. Então a gente identificou no início do ano, sem muito trabalho em relação a isso, que a gente não tinha, por exemplo, lateral direito apto para jogar uma Série A. O Gabriel Dias machucado, o Leonardo Matos aposentou e a gente tinha ainda um jogador em projeção que era o Paulinho, que é um dos futuros do Vasco para o final do ano estar mais apto para esse elenco do Vasco. Então, a partir do momento que há essa lacuna, há essa brecha, há essa necessidade, a gente busca o jogador dentro do perfil que a gente quer. E aí, dentro do perfil que a gente quer, tem 2 variáveis, uma variável técnica e uma variável de projeto. A variável técnica, a gente precisa entregar um atleta que vai ser útil dentro de um modelo de jogo que a gente desenhou e que a gente já sabe como vai jogar, o que é diferente de estratégia. Mas esse jogador dentro desse perfil, a gente vai buscar. Então, se o treinador gosta de usar um lateral que ataca mais do que defende, a gente precisa de um jogador velocista, um jogador de último terço, um jogador que tem números de assistência de gols superiores a desarmes, a bloqueios, a retorno, a perda, a recuperação pós-perda. E o contrário, se a gente tem um jogador que vai ser utilizado mais na defesa, se busca esse atleta dentro do mercado. E o outro viés é o viés do projeto. É um jogador que ele vai ser contratado para ser titular e entregar desportivamente, ou é um jogador que vai ser contratado para ativo, para ser revendido, para ser um futuro do clube, para ser um atleta que vai potencializar o valor de mercado do nosso elenco. E foi feita uma pesquisa há pouco tempo por um órgão especializado
E o Vasco foi, eu não vi matéria nesse sentido, até porque esse tipo de matéria não costuma vender, mas a torcida do Vasco precisa saber que o Vasco foi o clube que mais valorizou o seu elenco em termos de número, de mercado de ativos na primeira janela. O Vasco foi o clube que mais aumentou o valor dos seus ativos na primeira janela em comparação ao elenco que estava no passado para esse ano. O maior crescimento foi do Vasco. Então esse jogador ele pode ter o perfil, ele tem que ter o perfil técnico e ele tem que ter o perfil de projeto. Qual que é o projeto para ele? Se é só desportivo ou se é desportivo financeiro. Ou se é financeiro mais do que desportivo. Se é um projeto de médio e longo prazo. Porque muitos clubes, também não vou citar, fazem isso. A partir do momento que esse nome ele é encontrado pelo nosso setor de análise, pela análise de mercado do Vasco, que a sala é conjugada com a minha, processo deste que eu participo ativamente, e esse nome é chancelado por nós, porque ele precisa ser chancelado por nós, ele vai para duas aprovações, que eu preciso ter duas aprovações nele. Uma aprovação é técnica, da comissão técnica, do treinador, do diretor técnico. Eu coloco eles na mesa, sim, porque é a forma que eu entendo que se faz um futebol com mais assertividade, é você ter o braço técnico na mesa, e ele tem a aprovação da 777. Esse atleta tem uma análise nossa interna, de mercado, dos scouts, e ele tem necessariamente uma análise da 777 através do setor de análise de mercado do grupo, nível grupo. Então esse jogador, ele tem 2 relatórios. Ele sempre tem 2 relatórios. E ele tem a aprovação de todo esse trio. Alguns jogadores foram aprovados internamente por mim e pelo meu time de análise, mas que foram reprovados pelo treinador e pela parte técnica. E essa contratação não foi feita. Muitos jogadores foram aprovados por nós, aprovados pela parte técnica e não foram aprovados pela 777, o que é normal dentro do nosso processo. Então, vários nomes que foram ventilados dentro da primeira janela podem sim ter sido jogadores que a gente negociou, que a gente procurou, que a gente aprovou, mas que a gente não conseguiu contratar. Ah, então tinha jogadores que poderiam ter vindo e não vieram? Sim, por vários fatores. Por recusa ou por reprovação de algum desses 2 setores e, obviamente, dentro de uma pasta orçamentária. Porque eu disse isso aqui quando eu cheguei na minha outra coletiva e volto a dizer, eu não vou fazer movimento que vá causar dívida e onerar, e vai onerar ainda a dívida que o Vasco tem dentro do mercado de contratação. Eu não vou dar passo maior que a perna. Eu só vou fazer movimento como responsável pela pasta de contratação do Vasco se eu tiver condição financeira de fazer. Se eu não tiver condição financeira de fazer, eu não vou fazer. Isso já foi feito no Vasco durante anos. Isso já foi feito em outros clubes e ainda é feito em outros clubes rotineiramente. Isso aqui não vai ser feito. Nessa nova era do Vasco, nesse novo processo do Vasco, não vai ser feito. Bom, agora que o Paulo falou do processo de contratação, vou dar umas pinceladas aqui. Ele deixou claro, e ele já tinha falado isso naquela primeira coletiva lá em São Januário, de que tem os chefes de scouts do Vasco que levantam os nomes, levantando os nomes, eles passam para a parte técnica, como foi explicado aí pelo Paulo Brax. A parte técnica é o coordenador técnico Abel Braga e também o técnico Maurício Barbieri. Se for reprovado, morre ali. Sendo aprovado, é levado para o chefe dos scouts lá da 777. Tendo aprovação, discute-se a viabilidade desse jogador, que aí não é só a parte técnica, é a parte de negócio. Qual é o jogador que está sendo contratado? Dependendo do valor, é um jogador que vai chegar para ter revenda? Decide-se pelo valor se é interessante ou não.
Outro viés, vai ser um cara que vai vir só para retorno técnico, ele não tem valor de revenda, e aí o valor que está sendo empregado nele, isso é discutido. E o Paulo faz questão de frisar que o Vasco não vai dar passos maiores do que a perna, outros clubes fazem muito isso, e é por isso que os clubes estão endividados. Sendo que aqui tem a tal da pegadinha do malandro, porque ele fala que não serão dados passos maiores do que a perna, sendo que o Vasco não está honrando os compromissos feitos com empresários e com clubes, à exceção de algumas situações. Então, até mesmo o que ele disse não está batendo nesse aspecto. O Vasco tem assumido compromissos que não vêm sendo honrados. E aí a gente vai para uma outra pergunta, que é o que eu vou deixar vocês com o Paulo respondendo agora, é se essas informações que têm saído de que o Vasco não está honrando os seus compromissos com clubes e empresários têm atrapalhado nas negociações e também atrapalhado na questão da credibilidade do Vasco junto ao mercado. E aí eu vou trazer uma pergunta mais à frente, que foi feita por mim, inclusive na coletiva, bom, você disse que foi feito reuniões e que tudo que você fez foi sobre um aval que foi te dado do grupo da 777, né? E eu até citei que o departamento dele trabalha em conjunto com o departamento de finanças, porque para ele contratar um jogador, ele tem que ter o ok do Lúcio Barbosa, que é o chefe ali do financeiro, e também do próprio Luiz Melo, que é o CEO do grupo. Eu sei que o Vasco, e expliquei isso para vocês como funcionam coletivas, que cada um fala respectivamente das suas pastas, mas eu pedi para que ele explicasse, dentro do que ele podia falar, já que algumas atribuições não eram dele, o quanto que isso tem o atrapalhado, porque o Vasco vai ter uma janela agora no meio do ano, e o que se fala o tempo todo é desses atrasos. Até citei a declaração do advogado do Jair, citando de que o cliente dele, né, que é o empresário do Jair, reclamou que teve problemas com o Vasco, tanto no clube associativo, como também agora na SAF, ou seja, mudou a gestão, mas o fato de não honrar compromissos continuou, que no caso essa parte agora até contradiz um pouco o Paulo Brax quando o Vasco não vai dar passos maior do que a perna. Se ele está dizendo que não vai dar passos maior do que a perna e que está honrando aquilo que foi disponibilizado para ele de orçamento, a conta não fecha. Aí o erro é do financeiro e também do Luiz Melo. Então vou deixar com vocês o Paulo Brax falando um pouco dessa parte de finanças e o quanto isso tem respingado na pasta dele do futebol. Se esses rumores de dívida no mercado com intermediários e com clubes atrapalham, é claro que atrapalha. Porque isso interfere na credibilidade do Vasco como marca. Uma credibilidade que a gente está mudando, acredito que nós estamos mudando sim, dentro desse mercado, mas que a gente ainda esbarra em alguns problemas que são inerentes a outros clubes também, são comuns a outros clubes também. A gente tem pouquíssimos clubes superavitários hoje no Brasil. A gente tem pouquíssimos clubes hoje no Brasil que pagam rigorosamente em dia todos os seus contratos. Mas é óbvio que isso atrapalha dentro do mercado de contratação, isso é óbvio que atrapalha na janela de contratação. Mas isso não vai impedir de fazermos movimentos na próxima janela. Isso não vai impedir. Eu não vou responder daquilo que não é responsabilidade minha. O que eu posso te dizer é que tudo que está sendo feito dentro do que foi planejado. Toda janela de janeiro, ela foi feita de acordo com o que foi planejado, do que foi entregue ao futebol. O meu papel com essa pasta de investimentos é reivindicar. Eu posso chegar para a reunião do grupo lá de novembro, quando eu fiz a reunião presencial, que também é algo novo, que aqui no Brasil não acontece, essas reuniões presenciais para definição de expectativas dentro de uma parte técnica. Eu podia ter chegado lá e disse, não, eu não preciso de investimento nenhum, eu estou satisfeito com o meu grupo. O Vasco um dia vai chegar nesse nível, de ter um grupo formado que de um ano para o outro não precisa fazer investimento. Não é o nosso caso esse ano. Ainda mais nos 2 anos de realidade que a gente vê. Então lá eu fiz a reivindicação. E eu expliquei a reivindicação. E eu apresento o projeto e o planejamento dessa reivindicação. A partir dali, já não é mais comigo.
A partir dali, eu já não tenho mais a caneta final. E é natural que eu não tenha mesmo. É natural que eu não tenha. Existem pessoas que têm essa atribuição, tanto no âmbito da 777, quanto no âmbito do Vasco, que dialogam a respeito de pastas que me dizem respeito como consumidor final. Novamente fiz isso nessa outra reunião que tive presencial agora, que foi na França, a primeira foi na Itália, a segunda foi na França, ambas em sedes dos clubes do grupo da 777, do nosso grupo. E essa reivindicação já foi feita, que passa por correção de alguns buracos que existem no elenco. Sim, existem, e um você falou, e eu vou te explicar por que ele existe. E outros que a gente entende necessário fazer para que a gente tenha um time ainda mais competitivo, para que a gente tenha um time ainda mais pronto para esse ano sólido, de atletas de qualidade e de experiência. Bom, o que está claro para mim com a fala do Paulo Brax, ele não vai falar isso, até porque seria antiético da parte dele, mas é óbvio que ele está pisando em ovos ali, mas ele está desconfortável com a pergunta. Por quê? Se o Paulo Brax fala que para ele ao mercado foi feito um orçamento, foi aprovado naquela primeira ida à Itália, e em momento algum ele estourou o orçamento ou aquilo que lhe foi passado, quem não está honrando com aquilo que foi combinado é a Vasco da Gama SAF dentro da pasta do financeiro. E aí você pode colocar o Luiz Melo no bolo, você pode colocar no bolo aí o próprio Francisco, a 777, deram uma diretriz para ele ir ao mercado e ele contratou os jogadores, fez acordos com empresários em cima do que lhe foi passado. E ele cita na resposta dele que ele não iria comentar da pasta de terceiro, porque ele só pode falar da dele, mas que ele fala que ele é limitado e é normal que assim seja. A função dele é ir negociar e fazer os acordos. Passou daí, a parte de fazer os pagamentos não é com ele. Então eu acho importante a gente pontuar essas situações. Eu acho que a gente tem que cobrar e bater em cada profissional dentro da sua atribuição. Essas perguntas têm que ser feitas ao Luiz Melo. Eu estou batendo nessa tecla aqui, eu acho que passou da hora do Luiz Melo, e por que não, né, o Lúcio Barbosa, que é das finanças ali, talvez ele ao lado do Luiz Melo, para em alguns pontos específicos ele falar da pasta dele, porque cada um tem que ser cobrado pela sua. Uma cobrança que eu fiz ao Paulo Brax, e é um tema que a gente vai falar logo depois, é a questão desse elenco ser torto. O Vasco tem 2 excelentes goleiros e não tem um meia. Ele vai dar a justificativa dele, eu tenho contrapontos em cima da justificativa dele, mas é um ponto para daqui mais à frente. E aí a gente vê batendo aí com algumas informações de bastidor, de que não que eles não se deem, né, que a relação pessoal é ruim, não é isso, mas do ponto de vista do trabalho, o Paulo Brax e o Luiz Melo às vezes se bicam, porque ele quer fazer um investimento e ele é brecado. E algumas coisas que ele acorda, né, com clubes, empresários, o financeiro não vem honrando. Então isso vem batendo e isso vem gerando atrito, tá? Outro ponto, e aí eu vou depois no meia, é a questão em cima da própria fala do Paulo, que vocês acabaram de ouvir, que ele cita a questão da primeira reunião na França, a segunda na Itália e a primeira na Itália e a segunda na França, e essa na França foi antes do jogo do Palmeiras, foi entre a estreia do Brasileiro e a segunda rodada. Ele pediu uma antecipação dessa grana que tá para cair em setembro, um pedaço para cair em julho, para que ele pudesse ir ao mercado e fazer mais contratações. Eu vou deixar com vocês agora o Paulo Brax falando sobre o que tem disponível de recursos para ele fazer essa janela agora de julho e como é que ele vai se comportar dentro dessa janela. Lembrando que ele fez uma solicitação de antecipação da grana para ele poder ter um poder maior de investimento e como é que ele vai trabalhar, porque ele informa que até o momento ele não teve uma resposta
dentro dessa situação, vocês acabaram de ouvir ele falando. Então, com vocês, o Paulo Brax falando como ele deve trabalhar nessa próxima janela. Não vou entrar em valor, não vou entrar em número. O que foi feito na primeira janela foi deixado uma pequena parte para a segunda, ou seja, não foi exaurido 100% do valor do orçamento na primeira janela, mas que é um valor insuficiente para fazer grandes movimentos. E os movimentos já começaram. Óbvio que já começaram. Eu não posso começar movimento daqui a 20, 30 dias. Eu não posso começar movimento dia 3 de julho. É óbvio que os movimentos já começaram. E eu até peço desculpa para vocês, porque vocês me perguntam sobre nomes e eu não posso responder nesse momento, porque o momento não é de contratação. O momento é de resgate da nossa performance e de resultados melhores dentro de campo. E eu não vou fazer cortina de fumaça para o torcedor. Eu não vou fazer cortina de fumaça para o torcedor do Vasco. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou dizer que nós estamos buscando jogador A, B, C ou D para o torcedor ficar na expectativa desse jogador chegar e talvez esse jogador não chegar. Isso eu não vou fazer. Nós vamos apresentar os jogadores que vão ser contratados assim que tiver tudo assinado e a partir do dia 3 de julho. Só que o que eu quero, e aí eu posso dizer sem problema nenhum, é que esses jogadores estejam prontos no dia 3 de julho. Porque a gente precisa. Então, para isso, eu preciso contratar antes. E sem entrar em polêmica nenhuma com frase de ninguém, tá, Flávio? Não estou polemizando frase de ninguém. Mas a minha pasta de futebol, eu preciso trabalhar contratação de jogador diariamente. Não só quando a janela abre. É assim que funciona. Então, eu preciso fazer movimentos de antecedência. E no início do ano, vale lembrar, quando a torcida criticou muito a não apresentação de jogadores em dezembro, a gente já estava prospectando esses jogadores já assim que terminou a Série B. E esses jogadores foram apresentados no final de dezembro e início de janeiro. Então, o momento de contratação ele é muito interno. E quando a gente efetiva, a gente apresenta. Mas estamos trabalhando fortes já para a próxima janela. Não vou esperar chegar julho para fazer esse movimento. Bom, e um questionamento que o torcedor faz quase todo santo dia é: cadê o meia? Por que não contratou o meia? Vai vir o camisa 10? Dentre os reforços e o questionamento que o torcedor mais faz é o tal do meia. E eu fiz essa pergunta hoje para o Paulo Brax. Citei a questão de, na minha visão, eu achar o elenco do Vasco torto. O Vasco tem 2 excelentes goleiros, o Ivan e o Léo Jardim, e o Vasco não tem um meia. E eu até já falei isso algumas vezes aqui no canal, não é que o Vasco tem meias ruins, não existe meia no Vasco. O Alex Teixeira, quando joga ali, é improvisação. O Cará Barral, se for jogar de ponta de lança, ele não é meia, ele até cumpre a função, mas não é dele. Ele é um volante que joga pelo lado esquerdo, que bate falta e tem uma boa bola parada. O Marlon Gomes, quando é colocado nessa função, é também uma improvisação, tá? Então, a minha pergunta para o Paulo Brax é: qual foi a ideia dele ao montar esse elenco sem esse meia? O único meia de ofício que tinha no elenco no início da temporada era o Nenê, um jogador de 41 anos de idade, que o contrato foi renovado só até o final do estadual, que a ideia era, após o estadual, fazer uma festa de despedida para ele. E o Nenê não quis encerrar a carreira agora, o Vasco não quis renovar, ele foi para o Juventude. Depois dessa passagem no Juventude, ele vai retornar ao Vasco com cargo de gestão. Então perguntei para o Paulo, por que o Vasco não trouxe esse meia? O Vasco até joga com 3 volantes, o time ideal com os meias que o Vasco tem, acabou que não encaixou, mas seria André, Jair e Marlon Gomes. Mas por que o Paulo não trouxe esse jogador? Ele vai dar a justificativa dele, qual foi a linha de raciocínio. Eu tenho contrapontos para colocar em cima dessa situação e aproveito e vou revelar os nomes para vocês, ou vou refrescar os nomes que ele vai comentar a situação, mas não vai citar os nomes, porque eu já falei disso aqui no canal e ele já confirmou os nomes publicamente. Então, com vocês, uma pergunta feita por mim ao Paulo Brax hoje na coletiva, ou melhor, ontem, sobre essa questão do meia. Por que o Vasco não contratou o meia e qual foi a ideia que ele teve na formatação desse meio de campo? Em relação ao meia, a gente buscou nomes
dentro do mercado de muita qualidade, e talvez tenha sido um erro meu, porque eu mirei alto demais. E a gente não conseguiu, por vários fatores dentro dessa negociação, seja fator financeiro, seja fator de aceitação do próprio atleta, porque a torcida do Vasco também, ela parte de alguns nomes com a premissa que esse jogador quer vir para cá. Às vezes não quer. Às vezes não quer vir para o Brasil. E ele não fala isso. Ele fala isso na negociação através do empresário. Ele não bota a cara para falar isso. E a gente é cobrado desse atleta não vir sem poder expor esse jogador que não quer vestir a nossa camisa. Então foi mirado alto demais na posição de meia desde o início. E não em relação à reposição ao Nenê, tá? Não estou falando do Nenê. Estou falando que a gente precisava, sim, de um jogador com uma qualidade maior ali no meio. E ao mirar alto demais, a gente chegou próximo de 2 ou 3 jogadores, e alguns nomes foram vazados, eu até já confirmei alguns nomes, e a gente não conseguiu fazer. E entre esse jogador de muita qualidade e os atletas que tinham disponíveis no mercado naquele momento, e os nossos do elenco que a gente poderia potencializar para exercer essa função, a gente ficou com a terceira opção. De atletas dentro do nosso elenco, mais de um nome que poderia exercer dentro do modelo de jogo da comissão técnica essa função. Melhor do que trazer esse jogador de uma prateleira que não ia nos agregar muito. Então a gente preferiu trabalhar a performance desses atletas. Então esse alvo pode ter nos prejudicado nessa corrida de contratação que a gente não quis fazer, eu não quis fazer, o grupo não quis fazer, a comissão não quis fazer, uma contratação por ser uma contratação para aquela posição. Porque diferente da posição de goleiro que você citou, o meia pode ser feito por outros jogadores de linha, pode ser feito por um volante que tem qualidade, por um extrema, por um falso 9. A gente entendeu que aqui dentro a gente teria esse jogador para ocupar aquela posição. E até agora esse jogador não ocupou essa posição. Então é uma lacuna do elenco? É. Nós vamos buscar completar essa lacuna? Vamos e já estamos. E ainda bem que não vazou um nome que a gente está conversando e que não pode vazar, porque se vazar não vem, que seria entregar. Eu não vou fazer cortina de fumaça, eu não vou soltar isso em off, eu não vou dizer que a gente vai trazer um camisa 10 de peso, não vou fazer isso porque pode não vir, não depende só de mim, não depende só da minha caneta para trazer, mas o que eu te garanto é que o esforço, novamente, incansável para trazer essa peça, vai acontecer. Então nós não vamos fazer passos maiores que as pernas, eu vou no meu limite de reivindicação da parte financeira e pessoas competentes e profissionais analisam esse pedido e me devolvem. As lacunas no elenco, o Diego e torcida do Vasco principalmente, a gente já identificou, a gente concorda e a gente está trabalhando para corrigir. Bom, partindo do início, a justificativa do Paulo não é ruim. Ele cita aqui, ele mirou alto, ele queria jogador grande, top, para chegar e vestir a função de meia e a camisa 10 do Vasco, porém, ele não conseguiu acertar esse jogador. E 2 nomes gigantes aí que vazaram e ele já confirmou, um era o Isco, que jogou no Real Madrid, na Juventus e recentemente agora estava no Sevilha, não sei se já saiu, e o outro, Papo Gomes, que foi campeão do mundo agora com a seleção argentina, carreira incrível jogando na Itália, estava lá na Atalanta e hoje encontra-se no Sevilha, tá? Então esse jogador também foi tentado. Ele cita que muitas das vezes tem uma dicotomia entre o que o torcedor tem uma expectativa e o que o atleta tem com relação ao Vasco. Às vezes você vê assim, pô, fulano de tal vai estar livre no mercado.
O Vasco até procura, mas o cara não quer jogar no Vasco. Ele não quer. Não quer porque às vezes ele é estrangeiro, o caso do Isco. O Isco falou que não tinha vontade de jogar no Brasil. Não quer porque às vezes o cara acha que dentre os clubes brasileiros tem clubes que estão numa condição melhor e não quer jogar aqui, ou tem jogador que ainda não acha o mercado sul-americano interessante. E isso é importante a gente frisar, tá? Enfim, então ele dá essa justificativa. Na primeira parte, eu acho até que a ideia foi legal, queria um nome de peso, e eu acho que a justificativa dele, ela é uma meia-verdade. Por quê? Ele poderia olhar para o elenco e pensar assim, cara, pô, tentei um nome de peso e não consegui. Pô, trazer um jogador meia-boca só para falar que contratou um meia não é legal, né? Mas eu preciso talvez não ter o top, mas talvez não meia-boca. Achar um cara de meia prateleira, que quem sabe pode fazer essa função até o meio do ano, para chegar um outro cara tarimbado no meio do ano e esse cara ser uma sombra para esse jogador. Mas alguém tinha que ter. E aí ele aposta na tentativa de jogar o Alex Teixeira por ali. Não funcionou. E o Vasco nesse sistema com 3 volantes também não encaixou. Ele reconhece o erro e isso é legal. Ele explica qual foi a ideia. Para trazer qualquer um, a gente identificou que tinham jogadores no elenco que poderiam fazer a função. Em algum momento, a gente chegou a pensar que o Marlon Gomes daria conta nessa posição ou que o Alex Teixeira poderia se encaixar por ali. Mas não deu certo. Ele reconheceu o erro e diz que o Vasco está numa situação muito bem encaminhada para contratar esse jogador, que não pode vazar sobre hipótese alguma, porque senão poderia comprometer a negociação ser concretizada ou não. Bom, então tá feito o registro aí e um pouco da minha análise sobre os temas abordados, beleza? Então é isso, galera. Se a gente encerra a nossa primeira edição, tô gravando vídeo para vocês aqui, ó, a 1h12 da madrugada, acabar de editar, postar e aí sim eu poder ir dormir. O de hoje foi bravo, teve CT Moacir Barbosa, teve sede náutica da Lagoa, teve os 2 vídeos que eu gravei, me locomovi boa parte do Rio de Janeiro, e ainda cheguei em casa, jantei e estou produzindo esse conteúdo para vocês. Então é isso, galera. Feito com carinho, com amor, com dedicação. Espero que vocês gostem, beleza? Deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês sobre esse vídeo, sobre os temas aí abordados. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento que volta, nós estamos juntos. Valeu, fui!